Graça e paz, queridas. Nós somos mulheres privilegiadas, porque nós fizemos num sábado à tarde uma boa escolha. Nós escolhemos ouvir da palavra. E algum tempo atrás, quando foi cogitado de nós ministrarmos a palavra, o que ministrar, né? Primeiro o Senhor ministra no meu coração. Primeiro eu fui ministrada pelo Senhor. E quando o Senhor começa a confirmar o tema, que o Senhor começa a dar a direção aonde nós for para começar a ir, né? E a gente começa a obedecer a voz do Senhor, o Senhor vai dando as direções e vai confirmando aquilo. Então, as dores invisíveis que o nosso Deus vê. Tantas dores que nós passamos e todas têm as suas dores. São dores invisíveis, mas o nosso Deus vê. E comecei a estudar a vida de uma mulher na palavra do Senhor, sobre Rispa. Alguma de vocês já ouviu falar sobre Rispa na Bíblia? Então vai ser sobre essa mulher que nós vamos dar a continuidade desse estudo. Mas o foco principal das nossas vidas é Cristo. E este crucificado, o Senhor das nossas vidas, nós somos comprados. E se Deus conduz e tem histórias na palavra para nós entendermos, nós vamos olhar um pouquinho sobre Rispa. Essas dores que essa mulher teve e as nossas também não são diferentes. Então nós vamos orar mais uma vez e daí nós vamos dar andamento ao nosso estudo. As dores que só o nosso Deus vê. Pai querido, obrigada por essa tarde tão agradável, a qual o Senhor nos proporcionou. E fala conosco, Pai, nos revela Cristo. Obrigada pelas irmãs que estão aqui. Pai, é um pedacinho do céu na terra. Se revele a nós, que sejamos conquistados pelo Teu Espírito nessa tarde. Que sejamos convencidas, que vidas sejam transformadas pelo poder que há em Cristo Jesus. Obrigada, Pai, obrigada por cada uma. Revela Cristo, em nome de Jesus. Rispa foi uma mulher lá do Antigo Testamento, por volta de 3.000 anos, né, mais ou menos. E ela não tem muitos relatos na Bíblia, mas há pouquíssimos relatos que ela tem. Ela era uma concubina de Saul, e concubina não era esposa, não era rainha, não era, mas ela tem nome. Rispa era uma concubina, ou a única concubina de Saul, que tem nome, o resto não tem. E quando nós olhamos para isso, e nós vamos começar a caminhar pela palavra, e nós vamos entender os cuidados que Deus tem. Primeiro nós vamos para Salmos 46. Talvez seja um texto muito conhecido das irmãs, mas nós vamos começar com esse Salmos 46. Salmos 46... E que os nossos corações estejam bem sensíveis, que os nossos olhos sejam descortinados, que caia por terra toda a ação do inimigo para que essa palavra não gere vida. Salmos 46, e eu quero trazer em algumas versões, alguns detalhes desse Salmos 46, 1. Salmos 46, prestem atenção no verbo que está esses salmos. Quando diz assim, Deus é o nosso refúgio. Esse é o verbo presente. Então Deus é presente, é agora. Ele é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. Esse é o nosso Senhor. Quando Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso abrigo. Quando Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa fortaleza física e espiritual. Esse é o nosso Senhor, Ele é. Então, minhas irmãs, gravem bem isso no nosso coração. Que essa palavra venha como esse martelo que esmiuça a penha. Ela bate nessa penha, que é o coração nosso duro, rígido, duro pelo pecado, duro pelas consequências, mas a palavra vem e ela bate até que esmiuça esse coração. Esmiuçando esse coração, a palavra vem e gera vida. E quando o Senhor fala assim, Deus, Ele é. E Ele é, minhas amadas. Quando nós cantamos,
Não importam as circunstâncias, não importam, Ele é, Ele é. Verso 11, o Senhor dos Exércitos está, Ele não estará, Ele está presente, é agora, hoje, Ele está conosco. E o Deus de Jacó é, olha o verbo que está, Ele é o nosso refúgio. Agora nós vamos começar a olhar um pouquinho para a história de Rispa, sabendo que Deus, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso abrigo, Ele é a nossa fortaleza, bem presente. Rispa está lá em 1 Samuel, 2 Samuel. 2 Samuel, nós vamos ler 2 versículos no iniciozinho, que é 2 Samuel 3, para nós entendermos, e algumas coisas eu vou resumindo, vamos parafraseando para as irmãs entenderem, e nós não ficamos muito tempo na história. 2 Samuel 3. Quando uma mulher, quando uma mulher escolhe vigiar, os céus se abrem. Lembre-se bem disso. Quando uma mulher escolhe vigiar, os céus se abrem. Quando nós mulheres escolhermos vigiar, vigiar o quê? Cada uma tem as suas demandas, cada uma vai saber aonde vigiar. Quando uma mulher escolhe vigiar, o céu se abre. Lembre-se disso. Tem uma frase de uma irmã muito, se vocês quiserem procurar alguma coisa dela, se chama Elizabeth Elliot, e ela diz: só existe um lugar no universo onde você encontrará a verdadeira felicidade, e é na vontade de Deus. Você só vai encontrar a verdadeira felicidade é na vontade de Deus. Então não interessa as circunstâncias, se for da vontade de Deus, você vai encontrar a verdadeira felicidade. É na vontade de Deus, no centro da vontade dele. E Rispa entendeu isso. Essa mulher entendeu. 2 Samuel 3 diz assim o verso 1. Para quem tem essa versão aqui, vai ser 425 a página. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi ia se fortalecendo, porém a casa de Saul ia se enfraquecendo. Aqui Saul estava perdendo para Davi assumir. Davi era um ungido, um homem segundo o coração de Deus, ungido, já tinha sido ungido, mas ainda não tinha assumido. Verso 7. Teve Saul uma concubina, cujo nome era Rispa. Aqui nós vamos dar andamento na história. Passou-se muito tempo e agora nós vamos para 2 Samuel 21. Li esses 2 versículos para nós entendermos o contexto. Davi ia crescendo, Saul ia perdendo e Saul tinha essa concubina que se chamava Rispa. Capítulo 21, verso 1. 2 Samuel 21, 1. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhes disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Quem eram os gibeonitas? Gibeonitas era um povo, nós vamos ler aqui, que eles estavam junto com o povo de Israel. E ali houve um pacto que não eram para ser mortos, essa nação que estava junto. Eles eram homens que cortavam lenha, que buscavam água, e lá em Josué 9, 18, 19, vai contar essa história dos gibeonitas. Eles estavam juntos, não era para matar. Aqui não é maldição, minhas irmãs, é isso que eu quero trazer para vocês. Não é maldição de pai para filho, não, mas são consequências que nós tomamos. Saul tomou umas atitudes que houveram consequências que passaram para os filhos e para os netos. Consequências. Todas as nossas ações vai ter uma reação. Uma ação
gera uma reação. Em qual reação você quer fazer? Saul provocou uma reação. Ele matou os gibeonitas. E os gibeonitas tinham um pacto, uma aliança, e uma aliança não se quebra. Era uma aliança que eles não podiam ser mortos. Vamos no versículo 2. Então chamou o rei, aqui já era Davi, Saul já não estava mais, aqui já era o rei Davi. Então chamou o rei Davi, os gibeonitas, e lhes falou: Gibeonitas não eram filhos de Israel, mas resto dos amorreus, os filhos de Israel lhe tinham jurado poupá-los. Aqui era uma aliança, não era para matar, eles iriam poupá-los. Porém, entretanto, Saul procurou destruí-los no zelo que ele tinha pelos filhos de Israel. Errou. Com zelo, às vezes tentando acertar, errou, porque tinha um pacto. Então existem alianças nas nossas vidas que não podem ser quebradas. Alianças eternas que não são quebradas. E se quebrarem, vem consequências. Atitudes que nós tomamos, gerações. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? Que resgate vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Davi pede para os gibeonitas: o que vocês querem que eu faça para vocês? O que eu posso, como rei, fazer? Deus tinha falado para Davi já o que era. Era uma aliança que foi quebrada. Eles estavam por 3 anos, você imagina, o povo de Israel por 3 anos com muita fome, seca, não chovia. Aqui Rispa, ela foi uma chave para que chovesse na terra. Rispa foi uma chave, ela virou uma chavezinha ali que Deus derramou chuva, mas teve consequências. Davi fala: gibeonitas, o que vocês querem? Aqueles que sobraram, o que vocês querem que eu faça? Os gibeonitas responderam. Então os gibeonitas disseram, verso 4, não é nem prata, nem ouro que nós queremos. A questão nossa é com Saul e com a sua casa. E ele fala assim: nós não vamos matar ninguém, não vamos matar alguma pessoa em Israel, disse Davi. O que, pois, quereis que eu vos faça? Eles tinham perguntado, Davi perguntou, eles falaram: nós não queremos prata, nós não queremos ouro, a nossa questão é com Saul. Saul não estava mais, e agora? Vamos fazer o quê? Respondeu o rei aqui, o rei Davi: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, quem procurou assolar os gibeonitas foi Saul, para que fôssemos assolados sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel. Então Saul queria que exterminasse tudo, que não ficasse mais ali com o povo de Israel. O que os gibeonitas pediram? Aqui que nós vamos começar a entender. Eu tenho que ler isso aqui para as irmãs entenderem, mesmo parafraseando, para nós entendermos aonde nós vamos chegar em Rispa, tudo isso que aconteceu. Respondeu o rei, dentre seus filhos, nos dê 7 homens, para que o enforquemos ao Senhor. O Senhor não tinha mandado enforcar. O Senhor não tinha mandado enforcar ninguém, não. Mas era a consequência de Saul. Para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse Davi: eu os darei. Os gibeonitas pediram 7 homens. E Davi deu 7 homens. Porém, poupou Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, por causa de um juramento. Aqui tinha um juramento que não era para matar esse Mefibosete. Ele foi poupado, mas os outros não. Porém, tomou o rei os 2 filhos de Rispa. 2 filhos, Rispa só tinha 2, que eram filhos de Saul. Tomou os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido com Saul, a saber, Armoni e Mefibosete, e também os 5 filhos de Merab. Então, 7 homens foram enforcados. E Rispa, o que Rispa fez? Ela não teve escolha. A Bíblia não conta nada do que ela falou.
Mas ela teve atitudes que mudaram a história do povo de Israel ali. O que Rispa fez? Verso 10. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco, estendeu sobre si e sobre uma penha. Nós temos que ver Cristo de capa a capa da Bíblia, entre linhas, em sombras, em realidades. Nós precisamos ver Cristo em tudo. E aqui quando Rispa veste esse saco, o que esse saco significava? Luto, tristeza, sofrimento. Ela perdeu tudo dela. Ela estava vestida de saco. Perdeu tudo. Ela perdeu tudo que ela tinha. Os 2 filhos. Ela era uma concubina. Então essa concubina, ela tinha algumas regalias. Ela estava no palácio, não era uma rainha, não era. Mas ela tinha direitos. Ela comia bem, dormia bem, ela estava ali. Ela foi acusada do monte, depois ela perdeu tudo. E o que ela tinha? Os 2 filhos, que também perdeu. E ela perdeu num requinte de crueldade. Eles foram enforcados. E toda a lei diz que todos aqueles que morriam tinham que ser enterrados logo, principalmente esses que morriam enforcados, crucificados. O próprio Senhor Jesus, no mesmo dia, depois que ele estava morto, ele foi já enterrado. A lei era para enterrar logo, e esses não foram enterrados, não foram tirados do enforcamento da onde eles estavam, para sinal, porque isso era um sinal de vingança. E quando Rispa pega, no verso 10, então Rispa, a filha de Aiá, tomou um pano de saco e estendeu sobre si. Tirou tudo dela. Luto, tristeza, agonia, angústia. E sobre uma penha, desde o princípio da ceifa, até sobre eles cairia água dos céus. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo à noite. Essa mulher estava sobre uma rocha, sobre uma penha, vestida de saco. Eu quero trazer um parênteses sobre essa rocha. A nossa rocha é Cristo. Quando nós estamos em Cristo, mesmo ela vestida de saco, numa angústia total, guardando os cadáveres dos filhos dela. Imagine a luta dessa mulher. A Bíblia diz que ela não saiu de cima dessa rocha, espantando as aves durante o dia e os bichos à noite. Deserto a gente sabe que tem, durante o dia, muito quente. Durante a noite, muito frio. Alguns estudiosos dizem que ela tinha algumas amigas que provavelmente levavam para ela pão e água. Ela foi alimentada ali em cima daquela rocha. Se dormia, se cochilava, não sei. Mas essa mulher ficou provavelmente entre 5 a 6 meses cuidando dos corpos dos filhos. Esses corpos foram decompondo, é natural. Mas ela não deixou que nada de animal rasgassem os filhos, os corpos dos filhos. Por isso que eu quero trazer para vocês dores que só o nosso Deus vê. Quantas dores que você passa que só o nosso Deus vê. Você acha que Deus perdeu o controle em algum momento da história de Rispa, vendo os seus filhos ali? Eu creio que não. Vocês lembram daquela mulher do fluxo de sangue? Aquela mulher não tinha mais força nenhuma, não tinha mais nada. 12 anos de uma hemorragia tremenda. Nós mulheres sabemos o que é isso. E ela lembrou, ela falou, se eu tocar só na orla do vestido, só tocar nele eu vou ser curada. Que nós tenhamos essa ação de procurar o nosso Senhor. Aquela mulher, 12 anos, sem estrutura física, emocional, financeira, ela não tinha mais nada. Ela não tinha mais, Rispa também não tinha mais nada. Ela estava vestida de luto, em cima de uma penha, guardando os cadáveres dos filhos. Essa mulher do fluxo também não tinha mais nada, gastou tudo. A Bíblia diz que ela gastou tudo, mas ela procurou, se eu tocar. E quando nós olhamos quantos corações também estão nesse sangue, nessas hemorragias, por causa de feridas, de dores que só o nosso Deus vê. E é ali que Deus quer entrar com providência. Nós estamos sobre uma rocha que é Cristo. Quantos abandonos, tristezas, abusos,
lutos que nós vemos às vezes de coisas que estão vivas. Às vezes nós vemos lutos de situações vivas ainda, mas que o Senhor quer intervir. A rispa foi uma chavezinha para abrir os céus. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela falou no meio daquela multidão: eu vou tocar no meu Senhor. Ela tinha ouvido falar. Vocês estão ouvindo falar que Deus tem tudo sobre o controle dele. E essa rocha é Cristo. E sobre uma penha desde os princípios da ceifa. Alguns historiadores falam que isso durou durante 5 a 6 meses, até que choveu. Vocês lembram que fazia 3 anos que não chovia? E eles estavam, esse povo de Israel, vivendo muita fome. Por que rispa tem a ver com isso? Por que os filhos têm a ver com isso? Nós vamos mais um pouquinho. Verso 11. Foi dito a Davi o que fizera rispa. Ali foi dito para Davi: Davi, tem uma mulher lá, a concubina de Saul, a rispa, que está cuidando dos filhos. Ela falou alguma coisa? Não. Ela teve alguma reação? Não. Ela brigou? Não. A Bíblia não diz o que ela falou, mas ela teve uma atitude de ficar ali sobre aquela penha, guardando os cadáveres dos filhos. E aqueles filhos naturalmente foram sendo decompostos. Isso é natural. Esse corpo, 2, 3, 5, 10 dias. Esses corpos foram decompostos. Era sinal de vingança esses corpos estarem ali. Mas quando nós entendemos que ser feliz é estar no centro da vontade de Deus. A felicidade nossa não gira em torno de circunstâncias. Essa mulher entendeu que ela estava ali na vontade do Senhor. Aquela mulher do fluxo de sangue sabia que ela estava ali na dependência de procurar o Senhor para ser curada, para ser restaurada. Corpo, mente, físico, espiritual. Quantas de nós sofremos tanto por levar dores que só o Senhor vê? Rispa mudou. Tem uma mulher que eu amo os relatos dela, que se chama Corrie Boom, uma sobrevivente do Holocausto. Então é bem recente, né? Muito recente, 50, 60 anos. E Corrie Boom fala assim: eu experimentei a sua presença no mais profundo e sombrio inferno. Corrie Boom tinha experimentado no mais sombrio e profundo inferno, o quais os homens podem criar, que foi um holocausto. E ela comenta nessa frase: eu testei as promessas do Senhor e acredite, você pode confiar. Ali onde a humanidade parecia perdida, ela descobriu que Deus jamais está ausente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que aconteça, ainda o Senhor está conosco. Lembra o Salmos 46? O Senhor dos exércitos está, Ele é bem presente. É esse o Deus que eu quero mostrar para vocês. Essa rocha que rispa estava é Cristo. Lá atrás eram sombras, hoje nós temos a realidade, que é o nosso amado, o amado da nossa vida, que se entregou por cada uma de nós. Por que viver dores que nós podemos entregar tudo diante do Senhor? E tudo tem o tempo determinado. Tudo tem. E rispa ficou ali 6 meses, 5, 6 meses vivendo isso. Verso 11, foi dito a Davi o que fizera a rispa, a filha de Aiá, a concubina de Saul. Então Davi foi, tomou os ossos de Saul, tomou os ossos de Jonas, seu filho, e os moradores de Gileade, os quais furtaram na praça de Bet-sean, onde os filisteus tinham pendurado também a Saul em Gibeá. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonas e os filhos, junto com os ossos dos enforcados, de todos aqueles 7. Enterraram os ossos de Saul, de Jonas, seu filho,
na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo quanto o rei ordenara, e depois disso, Deus se tornou favorável àquela terra. Houve chuva. Então, houve uma consequência? Houve. 7 homens foram mortos? Foram. Houve consequências trágicas? Sim. Mas depois que Rispa, firmado nessa rocha, Davi viu isso, foi lá e enterrou os ossos. Depois disso, choveu. Lembra que eu falei para vocês que Rispa foi essa chavezinha? Quantas de nós podemos ser chaves das nossas vidas, das nossas casas, das nossas comunidades, para que haja chuva, para que haja alegria, bênçãos? Rispa não falou nada, mas a Bíblia diz sobre ela. E nós precisamos aprender, porque Deus nos ensina de capa a capa. Salmos 119, 25. Agora nós vamos estudar um pouquinho a Bíblia, vamos ver, entendemos a história de Rispa, essa mulher que não abriu a palavra, não abriu a boca, mas foi sustentada por um Deus. Ali, depois que foram enterrados ossos, choveu, chuvas foram abençoadas, aquele povo, abençoado. Salmos 119, 25. 119, 25. Diz assim a palavra do Senhor. Salmos 119. A minha alma está apegada ao pó. Esse pó também é um saco. Quantas de nós às vezes está nesse saco, nesse luto, nessa tristeza, nessa angústia, nessa aflição? E nós vivemos nesses dias maus. Se nós olharmos para a política é mal, se nós olhamos para a circunstância é mal, se você tenta olhar para um socorro que vem do homem é mal. Nós estamos vivendo dias terríveis, tempestades, coisas que nós no Brasil nunca tínhamos visto, estamos vendo. Você pode me dizer, mas isso sempre aconteceu? Sim, sempre. Mas esses últimos dias, muito mais. Onde Deus está colocando seus megafones para que nós sejamos despertados, para que nós façamos diferença. A Rispa fez a diferença ali. Ela teve uma atitude de colocar um saco, ficar sobre a rocha, até que Davi viu isso e mudou a história do povo de Israel ali, aquela chavezinha. E nós, o que temos feito nesse mundo tão corrompido, tão terrível? Olha a dor dessa mãe. Ali foi uma mãe, e nós mulheres, quantas dores invisíveis, aquela do fluxo de sangue. Salmo 119, como nós lemos, a minha alma está apegada ao pó, a esse saco, essa coisa aqui. Vivifica-me segundo a tua palavra. Vivifica-me segundo a tua palavra. A palavra é o verbo encarnado, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, cheio de realidade, que é Cristo. Vivifica-nos segundo a tua palavra, que sejamos vivificadas, irmãs, por essa palavra. Salmos 38, 17. Contra a palavra nós não temos argumento, é ela que vai nos ensinar, ela que vai ser o prumo da nossa vida. Salmos 38, 17. Estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Quantas dores você tem? Estou prestes a tropeçar. Quantos de vocês já pensou, hoje eu chuto o balde, hoje eu não quero mais, não tenho mais vontade para certas coisas, principalmente naquilo que se diz a palavra do Senhor. Hoje eu chuto minha família, hoje eu vou largar meus filhos, minha casa, minha comunidade, meu emprego, hoje eu chuto tudo. Estou prestes a tropeçar. Quando o Senhor fala, vivifica-me segundo a tua palavra. Vivifica-me segundo a tua verdade, Senhor. Aqui estou prestes a tropeçar. A minha dor é tão grande. Rispa, será que pensou isso? Em cima daquela rocha por meses, cuidando, porque ela sabia
A Rispa era uma mulher de resiliência, de persistência, de coragem. Ela sabia que ali, ela não concordou com o que Davi fez. Ela não concordou. Rispa, ela sabia que essa coisa horrível que tinha acontecido, que aconteceu em Israel, foi injusta, perversa e contrária às leis de Deus. Rispa sabia disso. E nós temos prestado atenção no que está à nossa volta, sabendo que nós estamos vendo certas coisas e tem horas que fala, eu estou prestes a tropeçar, vivifica-me, Senhor, vivifica-me, eu preciso que os meus pés estejam firmados nessa rocha. Salmo 108, 12. Salmos 108, 12. Presta-nos auxílio. Salmos 46, o Senhor é. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Não olhem para as circunstâncias, irmãos. Não olhem para as coisas daqui. Vão é o socorro do homem. Vão é o socorro da política. Vão é o socorro das coisas daqui. Claro que nós estamos aqui, meus irmãos, minhas irmãs. Nós temos que trabalhar, comer, fazer todas as coisas. E Deus usa homens também, mas vão é esse socorro. Salmo 121 diz assim, eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem dele. É dele, ele que fez os céus, a terra e tudo que há. Rispa também tinha entendido isso, que o socorro dela viria do Senhor. E veio, e houve o socorro. Romanos 8. Romanos 8, nós lemos um pouquinho de Romanos 8 hoje, mas eu quero ficar no 18, Romanos 8, 18. Rispa não conseguiu mudar o passado, mas ela mudou a trajetória do futuro. Nós não conseguimos mudar o passado, nós não mudamos, e nós temos uma escolha, permanecer com essas dores invisíveis que só o nosso Deus vê, ou eu posso olhar para o Senhor e mudar essa chavezinha. Essa mulher do fluxo de sangue tinha entendido de buscar o Senhor. Se eu tocá-lo, sem força nenhuma, se eu buscar Ele, Rispa também tinha entendido. Eu vou ficar aqui, nessa rocha. Os meus filhos terão um enterro digno. Ela sabia que o povo de Israel, ali depois teria chuva. E nós, o que temos feito? Levado um passado nas costas? Não, amadas. Romanos 8, 18. Diz assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória de ser revelada em nós. As dores passadas não interessam. O que você está passando não interessa. Não importa. Os sofrimentos desse tempo. Aquilo que nós vamos viver na eternidade, na glória do Senhor. Você foi comprada por um alto preço. Quando o Senhor fala, eu te remi, eu te tomei pela tua mão, eu te sustento, eu te guio, eu te guardo, eu sou teu abrigo, eu sou a tua pedra. Você pode estar firmado nessa rocha, que se nós estivermos na areia, cai, mas na rocha, não. O que vocês querem? Rispa teve uma atitude. Ela não se deixou abater, ela permaneceu lutando uma boa luta para o povo de Israel. Aquele povo de Israel lá na frente teve chuva e teve bonança. Como sempre nas nossas vidas, não é diferente. Eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente, elas não são comparadas com a glória que há de vir. A glória nós sabemos que é Cristo, mas aquilo que nós vamos ainda ver. Hebreus 13, 5. Quero pegar o finalzinho do 5 de Hebreus,
finalzinho do 13, 13, 5, finalzinho do 5 e o 6. Diz assim: de maneira alguma te deixarei. De maneira alguma. Não interessa o que você está vivendo, a dor invisível que só o Senhor vê. Não interessa. Ele diz assim: de maneira alguma eu te deixarei. Você consegue confiar nessa palavra, minha irmã? Que o Senhor fala que de maneira alguma eu vou te deixar. De maneira alguma eu vou te abandonar. Nunca, jamais eu vou abandonar você. Será que Rispa tinha entendido isso? Que ela não estava abandonada. Mesmo com as circunstâncias, minha amada, você não é abandonada. Posso não ter isso, não ter aquilo. Quantas coisas tem no nosso coração. Mas o Senhor fala: eu nunca, jamais vou te abandonar. Eu não vou abandonar vocês. Assim, afirmemos confiadamente, verso 6, o Senhor é o meu auxílio e não temerei o que me possa fazer o homem. O que o homem pode fazer? Ali o homem matou os filhos de Rispa. Mas o que pode me fazer o homem? Tirar essa carcaça? Pode. Mas o Senhor é aquele que guarda a palavra dele. Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. E ele vela sobre essa palavra. Nunca, jamais eu vou abandonar vocês. Eu cuido vocês como a menina dos meus olhos. Vocês são minhas. Eu comprei vocês. Nós cantamos aqui: Deus Pai o desamparou. Aquele desamparo foi para que eu e você pudéssemos ser amparadas. Jesus gritou na cruz: Deus meu, por que me desamparastes? Houve trevas na terra. Isso para que eu e você pudéssemos entender o quanto você é amada, o quanto você é sustentada pelo Senhor, o quanto você pode estar firmada nesta palavra. Será que Rispa tinha entendido isso? Que ela podia confiar plenamente no Senhor, que não importam as circunstâncias, ela estava ali e Deus mudou a história. E você? E você, mulher, qual a história que você quer ser? Que seja mudada? O Senhor muda histórias. Ele é especialista em tirar aquele saco de luto e transportar e transformar em alegria, porque Ele nos tirou do império das trevas, trevas, sombra, morte, escuridão, pecado. Ele nos tirou dessas trevas e nos levou para Jesus Cristo por meio da cruz. Para Cristo. Deus meu, por que me desamparou? Foi para que eu e você fôssemos acolhidas. O céu se escureceu. Onde está a morte? Onde está o aguilhão? Onde está o inferno? Onde está o acusador? Não tem mais, irmãs. Por mais que estejam ao derredor, mas ao teu redor não. Ao teu redor está o Senhor nos guardando. Nós estamos escondidas com Cristo em Deus. O que pode fazer o homem, como nós lemos? O que pode me fazer o homem? Até pode matar a carcaça, só isso, mais nada. Você é comprada por um alto preço. Foi o sangue do Cordeiro. Nós cantamos aqui, aleluia, o Cordeiro venceu. Ele venceu para que eu e você fôssemos aceitas. O que me pode fazer o homem? Presta-nos auxílio. Ele é o nosso auxílio. Ele é esse socorro bem presente. Bem, agora. Apocalipse 21, 4. Apocalipse 21, verso 4. Lá para o finalzinho, viu como que nós estamos lendo Bíblia? E quando a Bíblia é lida, os céus se abrem. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Você consegue entender isso? Nosso Senhor, o Cordeiro, o amado, nosso esposo. E Ele enxugará dos olhos toda a lágrima. A morte já não mais existirá. Já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor,
porque as primeiras coisas passaram. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve. Eis que faço novas todas as coisas. Rispa viveu uma dor terrível, ver os seus filhos sendo consumidos dia após dia, por uma consequência que não era dela. Quando eu falei para vocês, todos os atos geram consequências, escolhas mal feitas geram consequências nas nossas vidas. Algumas escolhas que pais, mães, não são maldições, isso não são escolhas que geram reações. Por isso hoje escolher o Senhor, escolhe pois a vida, escolhe pois a bênção, escolhe pois hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o coração, como foi em Meribá. Não ouça: Senhor, não tenho condição nem para crer, mas amolece o meu coração. O Senhor fala: se você for quente, eu prefiro que vocês sejam frios do que morno, porque morno eu vomito sobre vocês. Se vocês são quentes, vocês são meus filhos. Se vocês forem frios, vai para o mundo, viva o mundo conforme você quer. Mas morno, aquele que não tem atitude, aquele que não tem ação, o Senhor fala que eu vou vomitar sobre vocês. Ação gera reação. Escolhe, pois, a vida. Irmãs, nós estamos vendo dias maus. Vocês têm percebido isso? Que os dias estão se afunilando e nós estamos nos acostumando com aquilo que nós estamos vendo, sentindo, cheirando. As coisas estão mornas. E é uma pesquisa isso. Quando você coloca um sapo, rã, numa água quente, essa rã pula, ela não morre. Mas quando essa água é aquecida muito lentamente, essa rã que está dentro, ela vai se acostumando com o aquecer da água. Quando ela percebe que está quente a água, ela não tem força mais para sair. E ela morre cozida. É isso que está acontecendo conosco. Nós ficamos presos em dores, vivendo lutos que não são nossos às vezes, vivendo as angústias que não são nossas, vivendo tantas coisas, irmãs, e não estamos avançando. Nós estamos sendo cozidas dia a dia, se acostumando com as coisas desse mundo, não olhando para a dependência do Senhor. Igreja do Senhor, o Senhor fala que Ele já limpou dos nossos olhos toda lágrima, toda tristeza. Não vai mais ter dor porque Ele venceu. E nós estamos fazendo o quê? Irmã, nós estamos estimulando umas às outras, cuidando uma das outras? Não. O Senhor fala que se você é morno, eu vou vomitar sobre vocês. Mulheres que tiveram atitude, a cada fluxo de sangue, eu quero o meu Senhor. Mudou a história ali dela. Rispa mudou a história do povo de Israel naquele contexto. Naquele contexto, sim. Houve chuvas para aquela nação de novo durante 3 anos. Por isso que ela foi aquela chavezinha. Nós temos feito uma diferença no contexto da nossa casa, da nossa história, da nossa cidade? Não, nós não temos. Não temos. Não é acusação, porque eu falo para mim também. Nós temos mudado a história de Cidrolândia aqui, o contexto da tua casa, da onde você está indo? Não. Nós temos sido irmãs, mulheres negligentes. Nós estamos sendo cozidas dia a dia. A mídia tem encharcado a nossa vida, a nossa mente, conquistando. A Bíblia diz que aquilo que conquista a nossa mente, conquista o nosso coração. Conquistou aqui, conquistou aqui. O nosso coração fica encharcado de coisas terríveis, de dores invisíveis. Você quer levar isso para você? Quando o Senhor fala assim, que Ele é o nosso socorro bem presente. E nós ficamos aqui, levando tantas coisas, irmãs. Ou você é quente, fazer diferença nesse mundo. Nem que seja de saco de cinza, em cima dessa rocha, como o Rispa foi. Fez a diferença sem abrir a boca. Em cima de uma rocha. Cristo. Que nós possamos estar firmados nessa rocha que é Cristo. E fazer diferença quente, porque se vocês forem mornos ou gelado,
A Bíblia ela nunca fala de 3 coisas, terceira via. Não tem terceira via para o Senhor. É quente ou frio, é sim ou não, é céu e inferno, é bênção ou maldição, é vida ou morte. Não tem terceira via. Quando o Senhor fala assim, escolhe pois a vida. Às vezes nos soa um pouquinho que tem um meio termo, eu estou aqui para a vida, eu estou aqui para a morte. Não, ou nós estamos já na vida, ou nós já estamos na morte, ou nós já estamos na bênção que é Cristo, ou nós já estamos na maldição. Eu não estou no meio escolhendo, não, ou estou em um, ou estou em outro. Minhas irmãs, ou nós somos quente, impactamos Cidrolândia, ou nós somos fria. Vai para o mundo, curte o mundo, olha as coisas desse mundo, as dores desse mundo, porque se você for em morno, Deus fala que Cristo vai vomitar sobre nós. Irmãs, é a hora de sermos uma geração que avive essa terra. Vai ter um avivamento nesses últimos dias, vai ter. Que comece em nós, esses avivamentos. Que sejamos um pedacinho do céu onde nós colocarmos as plantas dos pés. O Senhor diz as bênçãos nos alcançaria. É o Senhor que fala que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Toda lágrima. A morte não vai mais existir. Não vai mais ser tristeza. E nós ficamos apegadas com isso, com as coisas daqui. Não, minhas queridas, não. 2 Coríntios, estamos partindo para o final. 2 Coríntios 4:16. 2 Coríntios 4. Por isso não desanimemos. Começa assim. Por isso não desanimemos. Não importa as dores que você tem, não desanimemos. Não desanimemos, minha irmã. Não desanimemos, mesmo que nós estamos olhando tantas circunstâncias, vendo que Jesus está nas portas. Não desanimemos. Não desanimamos. Pelo contrário, se você está desanimada, pensa o contrário disso. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, que é essa carcaça aqui, que ela vai envelhecendo, tendo dores, se corrompa, contudo, o que está dentro aqui, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Não olhe para as circunstâncias, olhe para o Senhor, olhe para o alto, sabendo que é do Pai das luzes que vem, não há sombra alguma de variação, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Às vezes você tem tribulações de 5 anos, 10 anos, 30 anos, mas o Senhor fala que é leve. Não consigo entender e não me peçam também, mas tem tribulações que é uma vida inteira, e o Senhor mesmo assim diz, é leve, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando, irmãs, não atentando, prestem atenção, não atentando nas coisas que se veem, não preste atenção naquilo que você está vendo. Às vezes a solução não tem. Rispa, se estivesse olhando para as circunstâncias dessa mulher, o que ela estava vendo? Ela estava vendo os 2 filhos sendo consumidos dia a dia. Ela queria só um enterro digno para os filhos. Ela não queria outra coisa. Ela não lutou, ela não reivindicou por outras coisas. Não olhe, não atentando para as coisas que se veem. O que você está vendo? A dor lá no teu coração? Irmãs, nós somos muito mesquinhas, e isso é natural nosso. Isso é natural. De nós olharmos para as nossas dores. Mas se você olhar um pouquinho para o outro lado, você vai ver que a tua irmã vive dores talvez bem piores que a tua. Se nós olharmos agora, irmãos que estão no Paquistão, irmãs que estão, famílias inteiras. Quando você diz assim, você é cristão? Sim, eu sou cristã. O teu filho não pode estudar em escola. Você não arruma serviço. Você não pode comprar no mercado porque você é cristão. O que eles fazem? Umas indústrias muito pobres
pegam essas famílias e eles fazem tijolos com dívidas impagáveis, por eles não abrirem mão de serem cristãos. E nós atentamos para essas coisinhas aqui, onde esse corpo vai se corromper, não atentando para as coisas que se veem, mas para aquilo que não se vê, porque as que se veem são temporais, são passageiras, e as que não se veem são eternas. Minhas irmãs, não fiquem aqui. Aquelas famílias, tem alguns cristãos hoje fazendo isso, comprando essas famílias, porque as dívidas deles são muito altas. Eles comem, eles são muito pobres, são escravos por defenderem Cristo. Nós estamos vivendo isso já, e nós, atentando para as coisas daqui, Rispa não olhou para as circunstâncias, mesmo que estava sendo corrompido os seus filhos, porque é natural que essa carne se decomponha, não atentando para as coisas que se veem, mas para aquelas que não se veem, que são eternas. Aonde você vai, minha irmã? Aonde você vai passar a tua eternidade? Naquilo que você está vendo? Naquilo que você acha? Ou em Cristo Jesus? Escolhas. Eu quero o meu Senhor. Se eu tocar nele, eu quero o meu Senhor. Se eu vê-lo, se eu tocá-lo. Essa mulher não tinha força, e nós estamos fortes demais às vezes. Quantas coisas nós precisamos rever diante do Senhor. Dores profundas que estão nos impedindo de ver a glória do Senhor. De sermos transformadas em mulheres que impactam, porque estamos vivendo dores que só Ele vê. Vocês lembram que eu falei no início? Existe um lugar no universo onde você encontrará a verdadeira felicidade, que é na vontade de Deus. Se quer ser feliz, esteja no centro da vontade de Deus. Você vai ser a mulher mais feliz do mundo. Não olhe para as circunstâncias. Você vai ser feliz no centro da vontade de Deus. Casamento perfeito? Não. Filhos perfeitos? Não. Sociedade perfeita? Não. Igrejas perfeitas? Ela é perfeita porque Deus vê o Cristo em nós. Daí Ele vê perfeito. Porque se nós olharmos para as irmãs, um monte de defeito, um monte. Se eu olhar para cada uma das circunstâncias, um monte. Mas eu não quero olhar para essas coisas, eu quero olhar para o Senhor. Isaías. Penúltimo texto, Isaías 54, 53. Depois para o 54. Isaías 53, 4. Certamente, isso aqui nós vemos o Evangelho de Cristo. Ele nos transportou do império das trevas e nos levou para Ele. Eu não merecia isso, mas eu fui amada. Você também não merecia, mas você foi amada. Certamente Ele tomou sobre si as nossas dores, dores invisíveis, nossas dores físicas, as nossas enfermidades e aquilo que está lá dentro. Ele tomou sobre si, Ele. E as nossas dores Ele levou sobre si, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados. Esse é o amado da nossa vida. Ele foi transpassado, Ele foi moído, Ele pisou aquele lagar sozinho. O castigo que nos traz a paz, não é castigo nosso, é castigo dele. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras, vocês, nós fomos saradas. Nós somos saradas, irmãs. Que dores invisíveis é essa que nós temos ainda carregando? Ele foi ferido, Ele foi ultrajado, foi cuspido, foi desamparado. Você imagina, naquele momento da crucificação houve trevas na terra. E Ele grita,
tetelestai, está consumado. Antes disso ele fala: Deus meu, por que me desamparou, Senhor? Jesus não tinha medo da crucificação, ele tinha medo do desamparo do Pai, porque ali ele estava absorvendo os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas dores. Ali naquele momento da crucificação, em João 12:32, eu vos atrairei a mim mesmo, e eu, quando for levantado, vou atrair vocês a mim mesmo. Eu vou atrair vocês. Não fomos nós que nos atraímos a Ele, Ele nos atraiu. Eu vou atrair vocês a mim mesmo. Eu vou atrair vocês. Ali ele venceu o pecado, a morte, o diabo. Ele continua: o príncipe desse mundo eu venci. Ele já está sentenciado, já está vencido, mas ainda está aí até o juízo final. E vocês ainda olham para as circunstâncias, o castigo que vocês, meu castigo é a paz de vocês, e vocês estão levando coisas ainda para quê? E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Jesus é o caminho, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. De todas nós a iniquidade foi em Cristo. Por que viver dores profundas? Ele vê e Ele conhece. Irmãs, é a hora de despojarmos de tudo isso e olhar para o Senhor, para aquilo que não é corruptível, aquilo que é incorruptível, que não se acaba, que é Cristo. Ele nos atraiu, nos fez morrer no corpo dele, fomos sepultados pelo batismo da sua morte, juntos, mas ressuscitadas para uma novidade de vida. Ressuscitou, nós cantamos. O nosso Deus, o nosso Senhor, o Verbo que se encarnou, que habitou entre nós, ressuscitou e nos deu uma nova vida. Ele venceu o pecado, a morte, o diabo. E você está preocupada com o quê? Não fique apegada ao pó, não se apegue a essas poeiras desse mundo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Agora você vire a página. Mas antes disso, eu quero falar mais uma coisinha para vocês. Que Deus nunca perdeu o controle da tua vida. Eu quero que você fique de pé. E nós vamos abrir todo mundo a Bíblia no Isaías 54, no verso 6. E daí nós vamos orar. E 54, verso 6. E eu quero que, com a ajuda do Espírito, isso seja muito revelado no teu coração nessa tarde. Você está aqui não é à toa, irmã. Às vezes nós olhamos para as circunstâncias, mas você está aqui, você não está à toa. Deus fala no teu coração. Nós olhamos um pouquinho a história de Rispa, uma mulher que sofreu a perca dos filhos, mas no final ela foi reconhecida. Por isso que ela está na Bíblia, por isso que é uma história para nós olharmos e ver isso. Eu e você não somos diferentes, somos a mesma matéria-prima dela, a mesma matéria-prima daquela mulher do fluxo de sangue, a mesma matéria-prima de Pedro, incrédulo, que está louco, furioso. Quantas irmãs, quantas mulheres na Bíblia, nós somos as mesmas coisas, não somos diferentes. Mas aqui o verso 6 diz assim: porque o Senhor te chamou. O Senhor te chamou. Aqui não é a nossa comunidade que chamou, não é uma irmã que chamou a outra. O Senhor te chamou, porque o Senhor te chamou. Lembre-se sempre disso. Como uma mulher desamparada e de espírito abatido, como uma mulher da mocidade que fora repudiada. Aqui é uma mulher nova que foi abandonada pelo marido. E diz o teu Deus: por breve momento te deixei,
mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Esse é o nosso Senhor. Às vezes Ele nos abandonou, nos deixou por um breve momento, mas Ele torna nos acolhendo. Com amor eterno, com cordas humanas eu te atraí, e com amor eterno eu te amei. Então, mulher, é para nós. O Senhor te chamou, como o Senhor te chamou. Nós éramos essas mulheres desamparadas, a igreja desamparada, um povo desamparado, mas o Senhor fala, eu torno a trazer com misericórdias para te acolher. Então não existe dores que o nosso Deus não possa curar, não possa transformar, não possa fazer tudo novo. Só não olhe para as circunstâncias. Não olhe. A tua felicidade é fazer a vontade do Senhor, é estar no centro da vontade de Deus. Creia nisso. Creia nisso. Obrigado, Pai, pelo repartir da Tua palavra. E que nessa tarde a Tua palavra não volte vazia, Pai, mas faça aquilo que Te apraz. Que as irmãs aqui possam ser curadas, restauradas, pelo poder regenerador da Tua palavra, Pai. Só o Senhor conhece as dores da Tua igreja aqui. Mas o Senhor nos chamou para sermos uma nação santa, um povo especial, de propriedade particular sua, Pai. Que cada irmã que possa entender isso, que foram compradas em Jesus Cristo, que são propriedades exclusivas tua, Pai. Oh Deus, todas as setas malignas que tentam tirar tantas coisas de cada irmã aqui, vem, Pai, com a tua unção, com o teu bálsamo, com a tua direção, e faz-nos aqui, Pai, irmãs transformadoras, que movam aonde colocarem os pés, nas suas casas, com seus esposos, com seus filhos, nos seus serviços, mulheres que façam uma diferença, que possam estar firmados nessa rocha que é Cristo. Oh Deus, obrigada pelo privilégio que nós temos de mais uma vez nos reunirmos, Pai, e fala conosco. Obrigada, Pai, obrigada por cada uma que o Senhor trouxe aqui nessa tarde. Obrigada, Pai, e em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém.